Será mesmo que existe essa história de pecadinho e pecadão, que muitas pessoas tentam falar que a igreja acredita? Oi, eu sou Matheus e hoje a gente vai falar um pouco sobre o pecado mortal e o pecado venial. E para entender bem o que é o pecado, eu queria começar com um exemplo para a gente desmistificar uma coisa, né? O pecado, ele não é simplesmente uma ofensa contra uma lei, o pecado não é simplesmente uma ofensa contra uma regra, ele é uma realidade muito mais profunda que isso. Quando a gente, por exemplo, deixa de pagar um imposto, comete uma sonegação aí fiscal, nós somos punidos pelo Estado, pelo poder público, basta que a gente pague a nossa dívida, né? Ou seja, a gente não precisa pedir desculpa para ninguém, mostrar um ato sincero de arrependimento, porque o Estado não é uma pessoa, o Estado é uma instituição, então a gente não precisa mostrar arrependimento para ela. Se eu deixo de pagar a dívida devida a um amigo, a um colega que me emprestou dinheiro, né? Uma dívida séria assim e tal, e eu digo, cara, não vou pagar, é você que se vire. Não basta que eu pague a minha dívida. Pelo contrário, eu tenho que ir além. Eu tenho que, de fato, mostrar um arrependimento sincero para esse meu amigo, para que, de fato, a nossa relação seja restabelecida. Porque meu amigo não é uma mera instituição. Porque quando eu deixo de pagar uma dívida devida a um colega, a um amigo, eu não estou infringindo uma mera lei, uma mera regra. Pelo contrário, eu estou fazendo uma ofensa pessoal. Eu estou fazendo uma ofensa à pessoa. E é por isso que a gente precisa mostrar um arrependimento sincero. E do mesmo modo, a gente pode fazer esse comparativo com Deus. O pecado não é simplesmente uma ofensa contra uma lei, contra uma regra, mas é uma ofensa pessoal contra a vontade de Deus. Eu peco, eu estou dizendo a Deus que, conhecendo a vontade dele, assim como no meu exemplo eu conheci a vontade do meu amigo, e eu falo, cara, a minha vontade é melhor. Ainda que ela não seja, mas eu decido isso. E isso é o pecado. Se é ruim que eu faça um ato desses contra um ser humano, quanto mais não será pior fazer isso contra Deus, cuja vontade é infinitamente perfeita. Então, o pecado ele é uma relação de recusa, de rejeição à vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus reside no amor. Então, o pecado é uma ofensa grave contra o amor. É olhar para Deus e falar, eu conheço o seu amor, mas eu não quero esse amor. Nós temos formas de ofender a vontade de alguém, né? Quando eu falo do meu amigo, provavelmente se eu tivesse contado uma piada meio sem graça para ele ficasse ofendido, não seria o suficiente para abalar minha relação com ele, como talvez negar uma dívida que eu tenha com ele e simplesmente não pagar ou, sei lá, bater nele. Existem graus, existem gravidades diferentes que a gente pode cometer um ato contra uma pessoa, né? E com Deus é da mesma forma. E é daí que vem a distinção que o catolicismo faz entre pecados mortais e pecados veniais. Ou seja, existem certos pecados que são mais graves que outros. É razoável pensar que é mais grave matar uma pessoa do que contar uma mentira na roda entre amigos. É plausível que isso ofenda mais a vontade de Deus do que a mentira. A gente percebe que é possível a gente ter essas diferentes gravidades dentro dessa ofensa à vontade de Deus que é o pecado, né? Algumas pessoas que questionam essa doutrina católica utilizam a passagem de São Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 11, em que São Tiago fala não é próprio do cristão cumprir parte da lei e não cumprir outra parte da lei, ou seja, de que Deus tem a sua lei e que é nosso dever cumpri-la por completo, e aquele que falhar em um só ponto terá falhado com a lei inteira. Depreende-se daí, então, que todos os pecados seriam igualmente graves. Só que essa interpretação, ela não condiz com a realidade e a totalidade do que São Tiago escreveu. Isso é muito importante, a gente não pode simplesmente tirar um versículo da Bíblia e dar uma interpretação fora de contexto. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, São Tiago está falando de uma situação bastante específica, que é aquela situação em que nós fazemos distinção entre pessoas, e ele argumenta que um cristão não deve escolher, eu vou amar essa pessoa, mas essa eu não vou amar. Ou seja, essa distinção de pessoas não é própria do cristão. E aí, obviamente, que da mesma forma como nós não devemos escolher amar uma pessoa e não amar outra, também nós não podemos escolher cumprir um pedaço da lei e não cumprir o outro pedaço, porque nós queremos fazer desse jeito. Em nenhum momento ele fala que todos os pecados são igualmente graves. O que ele fala? Eu não posso sair escolhendo o que cumprir e o que não cumprir.
eu tenho que cumprir a lei por completo. Assim como eu não posso ficar escolhendo quem amar e quem não amar, eu tenho que amar todo mundo. Então o catolicismo faz essa distinção quanto à gravidade dos pecados. Para a gente entender essa realidade, a gente pode seguir 3 caminhos. Bíblico, das evidências bíblicas que nós encontramos, as evidências históricas que nós possuímos aí ao longo da história da humanidade e pelo próprio senso da justiça, a noção que nós temos da justiça divina. Começando pelo caminho bíblico, a gente pode citar uma passagem que é a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Nessa passagem, Jesus está falando que uma pessoa que comete o menor dos pecados e os ensina, ele será o menor no reino dos céus. Jesus é consciente de que existem pecados que são incapazes de privar a pessoa de alcançar o reino dos céus. Olha o que ele está falando. Ele fala que algumas pessoas que cometem pecados de menor gravidade, ainda assim podem habitar no reino dos céus. Eles de fato serão o menor no reino dos céus, mas de forma alguma eles estão condenados ao inferno. Ainda no capítulo 5, mas aí mais para frente, nos versículos 28 e 29, quando Jesus fala, é melhor lançar o seu olho fora do que ter os 2 olhos no inferno, ele está falando justamente que existem sim pecados que condenam as almas ao inferno. O próprio Cristo, nesse sermão, no Sermão da Montanha, ele fala explicitamente que existem certos pecados que não privam a pessoa do reino dos céus, mas existem outros pecados que sim, que condenam essa pessoa ao inferno e que é melhor ficar sem os 2 olhos do que cometer esses pecados. Outra passagem que corrobora muito com a visão católica é a passagem da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Uma distinção entre os pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. E ainda vai além, ele ainda nos dá uma definição muito boa sobre as consequências de cada um deles. Porque quando ele vai falar do pecado que leva à morte, ele fala que não se reze por esse. Mas quando ele fala do pecado que não leva à morte, ele fala, reze e Deus lhe dará a vida. Fala que nós não devemos rezar por aqueles que cometem. Ele não está falando que a gente tem que deixar de rezar pelas pessoas que cometem pecados e excluí-las, não. Mas é simplesmente de que a oração não é suficiente para restaurar a união com Deus. No sentido de que esse pecado ele é tão grave que ele separa essa pessoa da comunhão com Deus de tal forma que somente rezar por essa pessoa e a pessoa rezar também não é suficiente para restabelecer essa união. De modo contrário, quando ele vai falar dos pecados que não levam à morte, ele fala, não, esses pecados que não levam à morte, quando nós rezamos e quando essa pessoa de fato mostra pela sua oração, pelas suas práticas, um arrependimento sincero, essa prática é suficiente para restaurar a vida. E aqui fica muito claro uma distinção entre um pecado que separa da comunhão com Deus e um pecado que não separa da comunhão com Deus. Entra em muita consonância com o que a gente acabou de ver no Evangelho de São Mateus, em que Jesus fala que existem certos pecados que não privam a pessoa do reino dos céus e outros pecados que privam sim e condenam essa pessoa ao fogo do inferno. O caminho bíblico nos diz com muita clareza de que de fato existe uma distinção entre pecados mais graves e pecados menos graves. Quando a gente entra do ponto de vista histórico, eu queria começar falando sobre uma passagem. E eu já vou explicar por que uma passagem bíblica está no caminho histórico, né? Que é a passagem de 2 Macabeus 12, versículos 38 a 46. Judas Macabeus reúne seus exércitos, depois de uma batalha, para recolher os corpos dos seus homens que haviam sido mortos durante esse entrave, né? E o que acontece? Quando ele vai achar os corpos de alguns de seus homens, eles estão juntos deles estão alguns totens, alguns amuletos, ídolos de Jâmnia, né? Que isso era algo proibido aos judeus. Eles chegaram à conclusão de que a causa da morte desses homens foi justamente o seu pecado, o pecado da idolatria nesse caso. E a reação deles em relação a essa cena é que é de fato muito interessante. Rezam e pedem ao Senhor Deus que perdoe os pecados desses homens. Aqui mostra uma crença judaica de que é possível sim o perdão dos pecados mesmo depois da morte. Aqueles homens estavam mortos e mesmo assim Macabeus e os seus homens
não cessaram de rezar pedindo o perdão dos pecados? Ainda que eu saiba que algumas pessoas vão se levantar e falar, não, mas o segundo livro dos Macabeus não foi divinamente revelado, não faz parte da Bíblia. Esse livro não deixa de ser uma fonte histórica, não deixa de ser uma fonte confiável de que era uma prática judaica rezar pelo perdão dos pecados por aqueles que já haviam passado desta vida para outra. Porque existem certos pecados que são menos graves e podem ser de fato ser reparados após a morte. Do ponto de vista da justiça, a gente pode pensar o seguinte: Deus é o justo juiz. Ele é infinitamente justo. Deus é o ser que dá tudo quanto é devido a cada uma das pessoas. Se ele dá tudo quanto é devido, é razoável a gente se perguntar se a consequência, a punição devida a um perjúrio, como eu havia dito, por exemplo, a consequência a esse ato, ela é idêntica a uma mentira que se conta na roda dos amigos, talvez para impressionar a galera, para impressionar uma menina que tá junto. O destino para essas pessoas é o mesmo? Uma pessoa que mente para o poder público, uma pessoa que mente sob juramento, uma pessoa que engana e prejudica muitas outras, terá a mesma punição talvez do que uma pessoa pressionada ali pelo convívio social. Então existem pecados que são mais graves que outros. Eu não quero dizer que a mentira que ele contou na roda dos amigos seja certa, ela é menos grave do que o perjúrio que alguém comete num tribunal. Isso condiz completamente com a definição que nós temos de Deus, porque Deus ele é infinitamente bondoso, ele é infinitamente amoroso e ele é infinitamente justo. E se ele joga todas as pessoas dentro do mesmo saco e expulsa todos para o quinto dos infernos, ele estaria tentando primeiro contra a sua justiça, mas também contra o seu amor. Daí vem então essa distinção entre pecados mortais e pecados veniais. Uns ofendem mais gravemente a vontade de Deus, outros ofendem a vontade de Deus, mas de maneira menos grave. No final das contas, existe ou não existe essa história de pecadinho e pecadão que muitas pessoas acusam os católicos de acreditar? E a verdade é que isso não existe. Não é isso que a Igreja Católica prega. Não é que existem certos pecados que são proibidos de serem cometidos e outros pecados que, tá de boa. Vamos lá, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, tá de boa a gente fazer. Não é isso. Pecado é pecado. Todos os pecados devem ser evitados de ser cometidos, sejam eles mortais, sejam eles veniais. Os dois abalam o nosso relacionamento com Deus. E se de fato nós amamos verdadeiramente o Senhor, a gente precisa buscar somente aquilo que nos aproxime dele. Nós devemos buscar as coisas boas, as coisas que residem no amor. Não existem pecadinhos e pecadões. Existem ofensas contra Deus. Umas mais graves, outras menos graves, com consequências distintas. Aquele que verdadeiramente ama a Deus foge das duas, do mortal e do venial, e busca exclusivamente amar e servir a Deus.